Falando aqui do Congresso Nacional, mais especificamente do Salão Verde da Câmara dos Deputados, e com dois representantes do estado do Acre, o Major Rocha do PSDB, de oposição, e o deputado Léo Brito do PT, de situação. E nós vamos justamente conversar sobre os assuntos do momento aqui no Congresso Nacional. O primeiro assunto é o aumento de impostos que deve chegar aí ao Congresso Nacional, a proposta do Executivo da presidente Dilma. Vou conversar primeiro com o deputado Léo Brito. Deputado, como é que o senhor vê essa questão do aumento de impostos, sobretudo a questão do CPMF? Primeiro, o governo está fazendo a sua parte, que é cortando os gastos. Vai cortar os ministérios também, vai cortar cargos comissionados. Agora, o Brasil perdeu o grau de investimento e precisa refazer o orçamento. Tem um déficit no orçamento e agora vai virar um superávit. Por isso que é fundamental, nesse momento, um imposto que é provisório, CPMF, que inclusive existia na época dos tucanos, eles criaram esse imposto. Nós estamos recriando nesse momento para que a gente possa reequilibrar, garantir a previdência, garantir os aposentados e sem cortar os programas sociais, como o Bolsa Família, os investimentos em educação que são tão importantes, como o FIES, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, que são fundamentais para a juventude que precisa desses programas. Então o governo vai continuar investindo nos programas sociais. O deputado Major Rocha, justamente do PSDB, ele disse que o CPMF, como de fato, começou no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O senhor acha justo a ressuscitar esse imposto? Veja, Nelson, o governo é incompetente. E começou o ajuste cortando direitos trabalhistas, aumentando conta de luz, aumentando conta de combustível, né? E agora mandou para o Congresso um orçamento com 30 bilhões de déficit. Mas, milagrosamente, o governo recolhe o orçamento que mandou para cá e vai fazer reajuste naquilo que trabalhou o ano inteiro, né, para apresentar a casa. E aí vem, mais uma vez, querer tirar do trabalhador, querer tirar do contribuinte, né, fazer com que o contribuinte pague o ônus da incompetência. Bilhões foram roubados da Petrobras, bilhões foram saqueados do BNDES, nos fundos de pensão, e essa conta, esse rombo, não pode pagar, o cidadão não pode pagar essa conta. O governo tem que sim, já deveria ter feito isso, cortar gastos. Tem milhares de cargos comissionados que, não só aqui em Brasília, mas pelo Brasil inteiro, de pessoas que não trabalham, né? Então o governo tem que cortar na carne primeiro, para depois exigir do povo brasileiro. Não é justo que o povo, e eu vou votar contra, e acho que aqui nessa casa não passa, né? Não é justo que o povo brasileiro pague, arque com essa despesa que foi gestada pela incompetência dos 13 anos de governo do PT. Agora, nesse clima, no debate desse pacote fiscal da presidente Dilma, rola no silencioso, e às vezes não tão silencioso assim, a questão da presidente Dilma. Pode haver impeachment, pode não haver impeachment, pode haver renúncia, a presidente consegue vencer a crise. Vamos começar pelo representante do PT, o deputado Léo Brito. O senhor acha que a presidente Dilma sobrevive a esse momento de crise política, sobretudo no país? Não vai ter impeachment, não vai ter renúncia e não vai ter golpe. Porque o que a oposição quer hoje, nesse momento, é fazer um golpe, dar um golpe. Porque não tem base constitucional nenhuma. Para que haja um impeachment, há necessidade de que exista um fato que constitua crime de responsabilidade acontecido neste mandato. E isso não aconteceu em hipótese alguma. A oposição, nesse momento, está se valendo de uma crise para tentar tumultuar o país, para fazer com que a crise política, e que vai atingir inclusive a crise econômica, vai se aprofundar cada vez mais. É isso que está acontecendo. Então a oposição está agindo de maneira irresponsável, sem base jurídica, e uma coisa importante que o cidadão saiba, que é a defesa da democracia. Nesse momento é a democracia que está em jogo, porque a oposição está querendo rasgar a Constituição da República com essa proposta de impeachment. Bom, deputado do PSDB, Major Rocha, o senhor acha que pode acontecer o impeachment? Olha, eu não tenho dúvida. Eu vejo essa desculpa constantemente dos petistas na tribuna, dizer que o crime não foi cometido nessa gestão. Na verdade, nós temos embasamento já num dos maiores juristas brasileiros, o Dr. Ives Gandra Martins, que fez todo o arrazoado jurídico, técnico jurídico, para fundamentar esse pedido de impeachment. Mas não é só isso. Você veja o seguinte, a presidente chegou ao poder mentindo para a população brasileira e hoje tem um dos mais baixos índices de popularidade, né? Eu lembro do PT, quando o PT pregava impeachment contra Itamar, contra
contra Collor, contra FHC, contra todos os outros, contra Sarney. E naquele momento o PT não achava que era golpe. Hoje, depois das pedaladas fiscais, o PT vem usar essa desculpa que é golpe. Não, é a aplicação de um instrumento previsto na Constituição Federal. Quando o presidente, quando o gestor, ele comete um crime de responsabilidade, e aí está na fundamentação da peça, cabe ao Congresso julgar. E essa casa, eu não tenho dúvida, pelo que eu tenho conversado com os parlamentares, vai passar o impeachment.